Bom dia, sejam todos muito bem-vindos à nossa meditação online da Sahaja Yoga. Eu sou o Ciro, falo de Brasília. Prazer muito grande estar com todos vocês. Sejam bem-vindos aqueles que já meditam conosco e muito bem-vindos vocês que estão chegando pela primeira vez aqui na Sahaja Yoga, que estão assistindo uma, um programa, uma meditação da Sahaja Yoga pela primeira vez. Neste domingo, segundo as tradições da Sahaja Yoga, nós celebramos Shri Shiva, que, para uma compreensão mais prática, como quando nós falamos aqui no Ocidente em Deus, no Oriente nós falamos Shiva, ou seja, o Todo-Poderoso. E ele, na verdade, é o Espírito. Então, isso que nós vamos ver, como tudo isso se concatena, como que tudo isso tem uma explicação para você entender, você que está chegando pela primeira vez nessa Raja Yoga. Então, desde já, eu queria sugerir que você fechasse as demais janelas do seu computador, ignorasse um pouco a chamada do seu celular e prestasse um pouco de atenção, porque o conhecimento que a gente vai passar vai te ajudar muito e muito mais a experiência que nós vamos fazer daqui a pouquinho. Então aqui você tem o esquema do nosso corpo sutil e os seus canais. Quando nós estamos mais ou menos pelo segundo ou terceiro mês de formação ainda no ventre de nossas mães, essa energia que cria tudo, que dá vida a tudo, que permeia tudo, ela penetra pelo topo da cabeça, percorre a nossa coluna recém-formada, vai então formar esses 3 canais e 7 principais centros de energia. Então, ela vai formar um canal esquerdo, que corresponde à vontade, um canal direito, que você vê em amarelo aí, que é o canal da ação, e um canal central, que nós chamamos aqui de propósito, que passa pelo meio da nossa coluna. Então, nós vemos aqui as 3 forças que estão presentes em absolutamente tudo que a gente faz. Primeiro é necessário uma vontade, um desejo, nem que isso seja obrigatório por lei. Depois, uma ação, um planejamento, um raciocínio para obter alguma coisa. Então, nós chamamos de propósito, meta, objetivo, certo? E essa energia primordial também cria 7 principais centros de energia que você vê enumerados aí de baixo para cima por uma questão de convenção. E esses centros nos dão também várias qualidades. Primeiro, nos dá inocência, sabedoria. O segundo, 4 dedos abaixo do umbigo, nos dá conhecimento, criatividade, capacidade de colocar bom senso, estética, beleza nas coisas que nós fazemos. O terceiro nos dá satisfação, bem-estar, bem no umbigo. E é fácil a gente entender isso porque se a gente não sabe como vai pagar uma conta, ou não estudou para uma prova, ou não se preparou para uma reunião, algum problema vai acontecer nessa área aí, concorda? Então, porque o nosso bem-estar não está legal. E essa área verde clara em volta do terceiro chakra, do umbigo, que nós chamamos aí de 3.1, desenvolve em nós a maestria interior, a nossa capacidade de sermos mestres de nós mesmos. Afinal de contas, quem é que tem que decidir quando nós estamos diante de algum desafio? Somos nós mesmos. Então, nós precisamos ser mestres de nós mesmos. Esta é uma proposta da Sahaja Yoga. O quarto, no coração, segurança, autoconfiança. E existe algo muito importante aqui no lado esquerdo, que nós chamamos de, onde nós temos o coração, que nós chamamos de espírito. Aqui está a nossa essência. Aqui está o reflexo de Deus Todo-Poderoso. Então, nós já podemos entender aqui que essa é a presença de Shiva, Shri Shiva, dentro de nós. Ou seja, uma centelha do Todo-Poderoso. Depois nós temos o quinto chakra, na base do pescoço, na garganta, que é a comunicação,
E do lado esquerdo aqui, de forma muito importante, é a nossa autoestima, aqui no encontro do ombro esquerdo com o pescoço. Nessa posição, nós temos a autoestima que é muito, muito prejudicado pelo sentimento de culpa, culpa que eu ponho nos outros, culpa que os outros põem em mim, mas a pior de todas, a culpa que eu mesmo me coloco. Depois nós temos o sexto chakra, no centro da testa, que nos dá a capacidade de perdoar. Ele controla a nossa mente concreta, que é essa parte amarela aqui, na parte de cima do final do canal direito. Em vez de canal direito, vai para o hemisfério esquerdo. Aqui, então, está a nossa razão, a mente concreta. E o nosso canal esquerdo vai para o lado direito, né? E aqui está a nossa parte subjetiva, que nos dá a intuição. Mas o sexto chakra nos dá a capacidade de perdoar, que é extremamente importante hoje em dia. Perdoar a todos, mas principalmente perdoar a si mesmo. E aí depois nós temos o sétimo, que realiza a integração. Ele realiza a conexão do nosso nível individual com o todo. Bom, falei para vocês dos canais, né? Vamos ver um pouquinho mais do canal. O esquerdo é a vontade, desejo, emoção, sentimento, alegria, está vinculado ao passado, e lá em cima é a mente abstrata. Então esse é o lado lunar, o lado dito frio, né? Mas é o lado da vontade. E a vontade é a primeira coisa que tem que aparecer. Depois nós temos o canal direito, ação. Então, é atividades, raciocínio, planejamento, criatividade, formas da gente se expressar, é vinculado ao futuro, é a mente concreta. Então, é o canal solar, o canal yang, né? Essa é a segunda parte das nossas atividades. A terceira, então, é o propósito. Para quê? A meta, o objetivo, não é? Então, o canal central é equilíbrio, tranquilidade, paz, silêncio e evolução. Presta atenção nessa palavra evolução. Aqui está a nossa verdadeira meta. O que é evoluir? Evoluir é cada vez ter mais consciência. Mas consciência de quê? De tudo. De tudo que se passa dentro de mim, de tudo que se passa fora de mim, dos meus processos, os processos da minha, vamos dizer, família, da minha cidade, da minha nação e do mundo inteiro. Nós precisamos ter consciência, buscamos conhecimento, mas para quê? Para ter consciência. E quanto mais consciência nós temos, isso significa evolução. Então, essa é a nossa verdadeira meta. Guarda isso. Bom, mas há o desenvolvimento da personalidade entre 5 e 7 anos de idade. Então, nós usamos demais a nossa mente. Eu quero, eu não quero, eu gosto, eu não gosto, tem que ser assim, não pode ser assado, só daquela cor, da outra cor, não quero. Então, ego e superego, quer dizer, o ego, a mente concreta, o superego, a mente abstrata, crescem demais. Então, formam esses dois balões enormes que pressionam muito o cruzamento dos três canais aqui, que é um ponto estreito. E aí, o que vai acontecer? Bloqueio do fluxo e adormecimento da energia primordial no osso sacro. Ora, por que chamaram esse osso de osso sagrado? Ele fica aqui, um osso triangular, penúltimo osso da nossa coluna, no centro da nossa bacia, e ele é chamado de osso sacro, osso sagrado, porque os antigos sabiam que ele guarda essa energia primordial enrolada sobre si mesma em 3 voltas e meia. E pelo fato dela estar enrolada, esse termo enrolada no feminino, em sânscrito, chama-se Kundalini. E ela é feminina porque tem uma característica materna. Mas observa que o nosso canal central adormeceu. E aí, o que acontece?
Então, nós temos esquerda e direita para usar. Só que a gente exagera demais no esquerdo e no direito. O que acontece então? No esquerdo, a gente tem autoestima baixa, lamentações, tristeza, infelicidade, submissão, culpa, medo, insegurança, ansiedade. A ansiedade começa aqui do lado esquerdo. Já já a gente vai ver um exemplo disso. E se eu sobrecarregar o meu lado direito? Então eu tenho aborrecimento, impaciência, irritação, agressividade, raiva, vaidade excessiva. Um pouco de vaidade é bom, mas demais. Orgulho falso, egoísmo, dominação. A gente gosta de dominar, não é? Estresse. Estresse, então, fiz demais. Então, passei do ponto. Aí eu vou ter um problema sério do lado direito. E esse desequilíbrio, ele também acontece de forma dinâmica. Vamos supor que eu tenho medo e insegurança. Isso já é um problema de lado esquerdo. Mas eu não quero mostrar essa insegurança. Então, eu adoto um comportamento agressivo. Aí eu vou para o lado direito e exagero. E aí eu começo a falar, e eu começo a agredir, e aí eu ofendo. Falo aquilo que eu não podia ter falado para alguém, solto uma palavra errada, abordo um assunto que não era para ser falado na reunião e volto para o lado esquerdo, arrependimento, culpa, meu Deus do céu, por que eu fui falar aquilo? Então, observe esse movimento pendular entre estados desanimados e estados exaltados. Outro exemplo, eu tenho ansiedade, expectativas, faço projeções mentais do que vai ser. Por que essa coisa não acontece? Tem que acontecer desse jeito. Quando é que isso vai acontecer? Ai, meu Deus do céu, isso não vai acontecer, eu não sei se eu vou dar conta de fazer, eu não sei se vai dar tempo, eu não sei se a minha equipe vai dar conta de fazer, e daí, se eu partir para o lado direito, então eu começo com pressa, atitudes precipitadas, eu passo etapas na frente da outra e bagunço meu projeto, e aí os resultados ruins, consequências inesperadas, baixa produtividade, e volto para o lado esquerdo, arrependimento, culpa, necessidade de replanejamento. De novo, presta atenção que há um movimento pendular entre estados desanimados, que é o exagero do desequilíbrio do canal esquerdo, e estados exaltados, que é o exagero, desequilíbrio do canal direito. Né? Muito bem. Nós vivemos nesses 4 níveis, ok? Só que o nosso físico quer uma coisa. A nossa mente está pensando outra, as nossas emoções envolvidas numa terceira coisa e o espírito, sei lá, não sei, não conheço, ou é desconhecido, ou não presto muita atenção. Como é que nós vamos manter o equilíbrio e evoluir? Só quando a gente conseguir integrar esses 4 níveis. Bem, mas como é que a gente faz isso? De 1970 a 2011, essa senhora indígena Shri Mataji ensinou a Sahaja Yoga ao mundo inteiro de graça. Ela percorreu inúmeros países e o que ela disse? Lembra daquela energia primordial que está adormecida no penúltimo osso no centro da nossa bacia? Precisa deixar que ela desperte novamente. Ela vai ultrapassar todos os chakras e nos reconectar. Como é que chama isso? Yoga. Isso, união, reconexão. Modernamente chamamos de realização do si. E isso nos conduz a um estado de consciência sem pensamentos. Então, yoga significa união, conexão. Existem muitos e muitos sistemas para se chegar a esse ponto. Mas essa parte que normalmente nós conhecemos como exercícios físicos é só uma parte externa da yoga. A yoga é essa união, essa conexão. Ou melhor dizendo, essa reconexão que nós precisamos ter. Ok? Bom, então agora nós vamos assistir um pequeno trecho de palestra em que o Sri Mataji vai nos dizer exatamente isso, que nós somos o Espírito. E aí eu sugiro que você realmente feche as demais janelas do seu computador, se afaste alguma coisa que está
distraindo a sua atenção. E vamos prestar atenção em alguns poucos minutos, porque Shrimataji ensina muita coisa em muito pouco tempo. I bow to all the seekers of truth. Actually, we are all seeking the truth. So many of us. But so far, so many couldn't find and they are lost. And what is the truth? What is the truth about yourself? The truth is that you are not this body. You are not these emotions. But what are you? You are the Spirit. All the great saints and incarnations have said that you are the Spirit. And what we are trying to find out is our selfhood. We are after that research about ourselves. We've done lots of mistakes also by misguided people. But I must say that there is a built-in arrangement within us, every one of you, which will take you to that selfhood, which will give you a self-realization. It's very surprising that they have not talked about Kundalini so far. There is a power within all of you, which is the Kundalini, which is 3.5 coiled energy in your, I should say, behind your triangular bone, or it is inside it, and is waiting for that moment when it can be awakened and it can pass through the different centers, piercing through your fontanelle bone area. And that's how you get your self-realization, that you feel cool breeze coming out of your fontanelle bone area. It's an actualization. It is not my lecture or reading or anything. It's actualization which has to take place. If you don't get it, doesn't matter. Next time you can get it. But most of them do get it in a collective way. It's very surprising that it took so many years for people to come to this state where they are asking for the real thing. This is your own. This power is your own. And it is just waiting there to be awakened. Any amount of lecturing, any amount of reading, nothing can help. What is needed is just a quiet mind, and it works. It works under every circumstances. It's very surprising. This was the time perhaps was meant to be this way. I've been to this country many times before also. First time when I came, I was so surprised how people were running after falsehood. So I gave it up. After 9 years I came,
What's the matter with these people? Why can't they understand what they have to achieve, what they have to get? Whatever is written and said by all the saints, by all the incarnations, I couldn't understand why they were satisfied with all kinds of nonsense. And somehow they came to America and prospered here with all their untruth. It's very sad that we have lost so many beautiful seekers in that pursuit. Now I have to tell you one thing, simple thing, that you must know that you have every right to know yourself, to become self-realized, every one of you. Nobody can force it and nobody can deny it. It is your fundamental right by which you can get your self-realization. If you are a human being, that's sufficient. Whether you belong to America or to India or to any other place, everyone has this right to get your self-realization. As a result of self-realization, what happens? That's the point. Firstly, you start feeling the divine vibrations on your fingertips. Divine vibration is like cool breeze, and it starts flowing through your hands. You'll be amazed when it first happens. You start doubting. I know people who went and closed their doors and windows. I wanted to test and find out if they had those cool breeze. You have it. It's a sign of yourself emitting these pure vibrations. As a result of that, so many other things can happen. But the most important thing is that you become a very peaceful person. You become a very balanced person. And you become that witness about which all the religions have taught. You get to the state of that witness. And once you become the witness, you see the whole picture, the whole world in a very different manner. You become the witness. It's a state in which watch everything. You do not react, but you watch. And your presence itself will help people. Agora, nós vamos para a nossa experiência. Então, nós somos o Espírito. Vamos experimentar isso? Vamos fazer a meditação da realização do Si. Você, então, sente dessa maneira, ou numa cadeira, com os pés descalços sobre o chão, ambas as mãos descansando, palma para cima, ou sentado no chão, de pernas cruzadas, naturalmente, de novo também com as palmas para cima, as mãos descansando. Você pode apoiar as costas. Se tiver frio, você usa um tapetinho ou usa meias. Não precisa ficar desconfortável. A ideia é que você fique confortável, ok? Então vamos começando assim. Inspira e expira profundamente, devagar, sem pressa. Vamos colocar a nossa mão lá no encontro da perna esquerda com baixo abdômen. E aqui é onde brota todo o conhecimento puro dentro de nós.
Então nós vamos nos dirigir a essa energia primordial que está no penúltimo osso da nossa coluna, no centro da nossa bacia, chamando-a carinhosamente como Mãe Kundalini, como os indianos fazem, e aqui, mentalmente, por 6 vezes, nós vamos pedir: Mãe Kundalini, por favor, dai-me o conhecimento puro. 6 vezes. Assim que nós pedimos pelo conhecimento puro, essa energia primordial, a nossa Kundalini, começa a ascender, subir, chegando no nível desse segundo chakra e começa a despertar em nós uma imensa biblioteca de conhecimento. Agora nós vamos subir a nossa mão, colocar sobre a última costela do lado esquerdo, mais ou menos na posição do estômago, e aqui nós vamos afirmar mentalmente para nós mesmos por 10 vezes: Mãe Kundalini, eu sou o meu próprio mestre. Não pense, não duvide, apenas afirme 10 vezes: Mãe Kundalini, eu sou o meu próprio mestre. É isso que Shri Mataji nos diz. Nós temos total condição de sermos mestres de nós mesmos. Agora nós vamos subir a nossa mão e colocá-la sobre o coração, no lado esquerdo do peito. E aqui nós vamos alcançar a compreensão de que nós não somos só esse corpo, nem só essa mente, nem essas emoções, nem mesmo essa personalidade, muito menos esses problemas da vida. Além de tudo isso, nós somos o espírito. Então, como o chakra do coração cuida de 12 aspectos, mentalmente por 12 vezes afirme: Mãe Kundalini, eu sou puro espírito. Essa é a verdade sobre nós. Nós somos o espírito. E nós precisamos ganhar essa consciência. Agora nós vamos subir a nossa mão e colocar no encontro do pescoço e ombro do lado esquerdo. Mão direita do lado esquerdo, então. E aqui nós vamos jogar fora qualquer sentimento de culpa. Shri Mataji nos diz que não adianta nos sentirmos culpados, porque isso é só se esconder atrás do problema. O que adianta é a gente enfrentar os nossos erros e prometer para nós mesmos que não vamos errar de novo. Então aqui, por 16 vezes, afirme mentalmente: Mãe Kundalini, eu não tenho culpa de nada. Mãe Kundalini, eu não tenho culpa de nada. Mãe Kundalini, eu não tenho culpa de nada. 16 vezes.
Em seguida, nós vamos subir a nossa mão, vamos colocar sobre a testa. E aqui nós precisamos perdoar a todos e a nós mesmos, principalmente por qualquer coisa que a gente acha que tenha feito de errado. Não são quantas vezes, aqui é verdadeiramente de coração, com a atenção no centro da testa, firme. Mãe Kundalini, eu perdoo a todos, inclusive a mim mesmo. Agora nós vamos esticar bem a nossa mão, vamos colocá-la no topo da cabeça, esticando bem os dedos para fora e para cima. E aqui nós vamos pressionar o couro cabeludo e girar no sentido horário o couro cabeludo. E aqui nós vamos pedir pela realização do Si, que é exatamente a yoga. Então, por 7 vezes, de maneira a despertar os nossos 7 níveis, depois de mim, você pode fazer esse pedido. Mãe Kundalini, por favor, dai-me a realização do Si. Mãe Kundalini, por favor, dai-me a realização do Si. Mãe Kundalini, por favor, dai-me a realização do Si. Mãe Kundalini, por favor, dai-me a realização do Si. Quinta vez, Mãe Kundalini, por favor, dai-me a realização do Si. Mãe Kundalini, dai-me a realização do Si. E mais uma vez, Mãe Kundalini, por favor, dai-me a realização do Si. Agora descansa ambas as mãos, palmas para cima. Continua inspirando e expirando devagar. Feche os olhos um pouco. Observa o silêncio dentro de você. Presta atenção no que você sente nas mãos. Se é frescor, calor, formigamento, peso, dor, pontada, latejamento. Presta atenção. Inspira e expira profundamente, devagar. Abra os olhos, observa a figura de Shrimati. Apenas observa e presta atenção nas sensações que você tem nas mãos. Agora, traga sua mão um pouco acima, a mão direita um pouco acima da cabeça e verifique o que você sente. Frescor, calor, às vezes formigamento, peso. Preste atenção.
Agora descansa a mão direita e veja com a esquerda. Vamos ver se é diferente? Ou às vezes a mesma sensação, mas mais forte ou mais fraca. Então faz uma comparação. Ok, podemos descansar as mãos. Então, se você percebeu o frescor ou o calor nas mãos, ou ainda sensações de peso, pontada, dor, formigamento, você sentiu as vibrações. Vibrações é como nós chamamos quando a Kundalini ela ultrapassa o sétimo chakra e nos reconecta, nos dá yoga. Então, nós começamos a sentir sensações na palma da mão, também no topo da cabeça e às vezes no corpo mesmo. Então, se você sentiu isso, ótimo, significa que a sua Kundalini despertou e já está funcionando mais em você e está te dizendo, se estiver tudo ok, equilibrado, harmônico, então você vai perceber a brisa fresca nas mãos ou no topo, saindo do topo da cabeça. Se houver algum desequilíbrio, algum problema, alguma descompensação, então ela vai começar a mostrar para a gente onde que está isso, na forma das outras todas as sensações diferentes da brisa fresca. Normalmente o formigamento, o calor ou o peso. E isso tudo tem um significado. E nós convidamos você que está começando agora para aprender a respeito disso em nossos cursos presenciais, em nossos cursos online. Então você pode entrar no nosso site e nesse site aqui você vai ver cá em cima, no lado direito superior, onde praticar. Então aqui você vai ter acesso a todos os nossos endereços e também aos cursos online que você vai poder acessar. Lembro que essa Raja Yoga é ensinada de graça em todo mundo. Então, você não pode comprar isso, nem vai poder vender. É dádiva divina para todas as pessoas. Esse é o presente que Shri Mataji nos dá. E o reconhecimento ou a percepção de que nós somos o Espírito é exatamente o que significa Shiva, ou Deus Todo-Poderoso. E nós precisamos sentir isso em nós, para depois nós começarmos a evoluir muito mais. Agradeço então muito a sua audiência, espero que você tenha tido uma excelente meditação e aqui está o convite para você vir participar conosco, ok? Bom domingo a todos, namastê, boa semana para todos. Muito obrigado.